Prezados alunos, vamos dar continuidade à nossa disciplina Comunicações Marítimas com a aula número 8. Abordaremos, nesta aula, as comunicações de socorro no GMD-SS. A IMO, por meio da UIT, União Internacional de Telecomunicações, estabeleceu os seguintes tipos e níveis de prioridade para as comunicações marítimas. Comunicações de prioridade 1 são aquelas de socorro, ou seja, as comunicações que necessitam de uma intervenção imediata dos órgãos de socorro e salvamento. Comunicações de prioridade 2 são comunicações de urgência. Necessitam de atendimento, mas não com a presteza e a velocidade que as comunicações de socorro necessitam de atendimento. E, por último, comunicações de segurança, na prioridade 3, são aquelas que podem aguardar um pouco mais para o seu atendimento, em função de não haver risco imediato às pessoas e aos bens materiais do navio. Comunicações de socorro no GMD-SS devem ter prioridade absoluta sobre todas as outras transmissões. Podem ser pedido de socorro, quando a comunicação de um sinistro é enviada por meio de radiocomunicações, e alerta de socorro, quando o aviso do sinistro é transmitido por meio de estações do serviço por satélite. Comunicações de socorro no GMD-SS. Procedimentos. Todas as estações que receberem um alerta ou pedido de socorro cessarão imediatamente qualquer transmissão, devendo se preparar para o tráfego de mensagens subsequente. O que isso significa? Se você estiver em uma estação rádio e receber uma informação de um navio em situação de risco, você suspende o que está executando e passa a se dedicar integralmente a receber ou repassar as informações do navio, com o objetivo de salvaguardar a vida dos tripulantes. Comunicações de socorro no GMD-SS. Procedimentos. As transmissões de pedido ou alerta de socorro devem ser feitas devagar e cada palavra claramente pronunciada para facilitar o seu entendimento pelo receptor. Ou seja, em nada vai adiantar você transmitir um pedido de socorro se quem estiver recebendo a mensagem não entender o que você está falando. Como falar no rádio? O texto da mensagem rádio deve ser escrito antes de ser falado. Fale as coisas de modo direto e coloquial. Transmita o texto com a maior nitidez e naturalidade possível. Transmita a mensagem no menor espaço de tempo. Observe essas recomendações, porque
você irá necessitar dessas orientações quando estiver executando as tarefas no final desta aula. Comunicações de socorro no GMD-SS. Mayday, Mayday, Mayday. Quando se ouve essas palavras, sabe-se que há uma emergência envolvendo risco de vida, sendo necessário socorro imediato. Em 1927, a Convenção Radiotelegráfica Internacional resolveu adotar Mayday como chamada de socorro internacional. Ou seja, navios e aeronaves em situações de risco fazem uso da palavra Mayday para comunicar o sinistro que está ocorrendo. Comunicações de socorro no GMD-SS. Modelo padrão. Vamos descrever a seguir a formatação da mensagem de socorro. Mayday. Essa palavra deve ser pronunciada 3 vezes, ou seja, Mayday, Mayday, Mayday. Em seguida, você seleciona a estação que vai receber a mensagem. Ou, se a mensagem for direcionada a todas as estações, você usa a chamada All Station. Todas as estações pronunciada 3 vezes, ou seja, All Station, All Station, All Station. Em seguida, você tem que se identificar, ou seja, quem está fazendo a chamada. Isso pode ser feito utilizando a this is ou este é o nome do navio pronunciado 3 vezes, ou seja, This is Philomena Ship, This is Philomena Ship, This is Philomena Ship. Este é o navio Filomena. Este é o navio Filomena. Este é o navio Filomena. International Call Sign, ou seja, o indicativo de chamada internacional do navio. Exemplo, Papa Papa X-Ray Zulu. Ou outra identificação que a estação possua. Em seguida, vem a posição. My position is. Minha posição é, dada em latitude e longitude. Em seguida, você descreve a situação do sinistro, ou seja, Situation Report. O navio encontra-se com incêndio na praça de máquinas, fora de controle, correndo risco de afundamento, etc. E, por último, para o fechamento da mensagem, você utiliza a palavra over, câmbio. Vamos apresentar o texto de uma mensagem de socorro no GMD-SS na língua inglesa. Mayday, Mayday, Mayday. All station, all station, all station. This is motor vessel Ataúfo Alves. Ataúfo Alves, Ataúfo Alves. My call sign is Papa Papa Alpha Oscar. My position 62 degrees 11.8 minutes north. 007 degrees 44 minutes east. I am fire after explosion. I require firefighting assistance. Smoke no toxic. Over.
Vamos apresentar outro exemplo de mensagem de socorro no GMD-SS na língua portuguesa. Mayday, Mayday, Mayday. Todas estações, todas estações, todas estações. Aqui é o veleiro Tucunaré, Tucunaré, Tucunaré. Papa Yankee Whisky X-Ray. Posição: 45 graus, 36 minutos norte, 130 graus, 32 minutos leste. Situação: mastro quebrado, motor não funciona, em rota de colisão com costa rochosa. 5 pessoas a bordo. Solicito resgate imediato de tripulantes. Câmbio. Comunicações de socorro no GMD-SS. Transmissões de perigo inadvertidas serão canceladas verbalmente nas mesmas frequências em que foram transmitidas. Ou seja, se por um motivo qualquer foi encaminhada uma mensagem de socorro e ela não deveria ter sido enviada, ou seja, seu envio foi precipitado antes de serem esgotadas todas as ações da tripulação para salvar o navio, pode ser realizado o seu cancelamento utilizando um procedimento padrão. Cancelamento de mensagem de socorro. Texto em inglês. Utiliza-se a expressão all station, todas as estações, repetida 3 vezes para iniciar a chamada. Em seguida, você se identifica, ou seja, qual é o navio que está fazendo a chamada, através da expressão This is Motor Vessel Ataúfo Alves, Ataúfo Alves, Ataúfo Alves, repetindo 3 vezes o nome do navio. Em seguida, você adiciona o indicativo de chamada, ou seja, o International Call Sign, por exemplo, Papa, Papa, Yankee, X-Ray, ou outra identificação da estação que está emitindo a chamada. Em seguida, você relata aquilo que você quer, ou seja, se você deseja solicitar o cancelamento do alerta, você usa a expressão Please cancel my distress alert off a hora que você emitiu a mensagem de socorro em UTC. E a palavra over para fechar o texto da mensagem. Cancelamento de mensagem de socorro. Língua portuguesa. Vamos apresentar um exemplo de uma mensagem de cancelamento de alerta ou aviso de socorro. Todas estações, todas estações, todas estações. Este é o nome do navio repetido 3 vezes, ou seja, este é o navio Ataúfo Alves, Ataúfo Alves, Ataúfo Alves. E o indicativo de chamada, por exemplo, Papa, Papa, Yankee, X-Ray. Em seguida, você descreve o que você deseja. Por favor, cancele meu alerta das 0500 hora em UTC. E, por último, a palavra câmbio para fechar o texto da mensagem. Tarefa preparatória para a aula no simulador número 2. Inicialmente pode surgir a dúvida: por que
a tarefa número 2? Onde está a tarefa número 1? E a resposta é simples. A tarefa número 1 está na aula número 5, que vocês, alunos, deveriam ter respondido e encaminhado ao professor o indicativo chamada que cada um fará uso nas aulas práticas. Tá? Tirada a dúvida, vamos continuar. Tomando por base o modelo padrão de mensagem de socorro, escolha um dos 3 sinistros descritos a seguir, slides de 16 a 18, e elabore texto em português de mensagem de socorro. Vocês terão facilidade de elaborar a mensagem desde que acompanhem o exemplo que consta do texto da aula. Em seguida, você elaborou a mensagem em uma folha de papel, adicione o seu nome e o seu indicativo de chamada, tire uma fotografia da folha e envie por WhatsApp para o professor até o dia 17/5/2020. Aqueles alunos que, porventura, não enviaram o indicativo chamada, quando da aula número 5, poderão fazê-lo agora em última oportunidade. Tarefa preparatória para a aula no simulador número 3. Tomando por base a mensagem de socorro que você elaborou com base no slide 14, tá? Confeccione texto em português de mensagem de cancelamento de alerta. Ou seja, você criou uma mensagem de alerta de socorro. Agora, você vai criar outra mensagem cancelando o alerta que você emitiu. Faça a mensagem em folha de papel, coloque seu nome e indicativo de chamada. Tire uma fotografia da folha e envie por WhatsApp para o professor até o dia 17/5/2020. Nós vamos apresentar nos slides 16, 17 e 18 3 situações nomeadas como sinistro 1, sinistro 2 e sinistro 3. Você deverá selecionar um deles para elaborar a mensagem de socorro. Relembro que não é necessário fazer uma mensagem para cada sinistro. Não é isso que está sendo solicitado. O que se pede é você escolher um dos 3 sinistros e, com base no sinistro escolhido, elaborar a mensagem de socorro e, posteriormente, elaborar a mensagem de cancelamento de alerta. Apresentamos aqui o sinistro número 2. Apresentamos aqui o texto do sinistro número 3. Recomendações. Tá? 1. São 2 as tarefas que você deve executar. Tarefas número 2 e 3. A tarefa número 3 dependerá da tarefa número 2. Ou seja, para executar a tarefa número 3, obrigatoriamente você
tem que executar a tarefa número 2. Atenção ao prazo. As duas tarefas devem ser enviadas ao professor até o dia 17 de maio de 2020. Alerto, mais uma vez, que os alunos que não enviaram o indicativo de chamada requisitado na tarefa número 1, contida na aula 5, poderá fazê-lo nas tarefas 2 e 3 em última oportunidade, ou seja, quem não enviar o seu indicativo chamada nestas ocasiões não poderá receber os créditos por ocasião da aula em simulador.